Começamos repercutindo a nossa enquete do dia de ontem. Na enquete do dia de ontem, nós perguntamos o seguinte: qual a sua opinião sobre consumidores e comerciantes nesse tipo de crise que aconteceu lá em Joinville, onde, por conta de um vazamento de um produto químico que acabou invadindo lá um ribeirão, que abastece o rio Cubatão, lá em Joinville, que é o rio que é utilizado para a captação de água, que abastece 34 bairros lá da cidade de Joinville. Houve uma correria aos supermercados, carrinhos abarrotados com galões, garrafas de água, aumento de preços nos supermercados sendo relatados. A gente teve a participação do Fábio Meleri ontem dizendo que, como o Joinville decretou estado de emergência em função dessa situação, qualquer aumento de preço em produtos de primeira necessidade, como a água, por exemplo, pode ser considerado e é considerado crime. Enfim, e a gente repercutiu isso. Qual a sua opinião sobre consumidores e comerciantes nesse tipo de crise? Com 60,4%, as pessoas votaram em falta de empatia de ambos os lados, ou seja, as pessoas não se preocupam umas com as outras, se preocupam apenas consigo mesmo, que vem em linha com a segunda mais votada, 34%. O povo é assim mesmo, farinha pouca, meu pirão primeiro, ou seja, 95% das pessoas votaram nessas duas alternativas aí que são só com modos de falar diferentes, mas estão dizendo a mesma coisa, né? Falta de empatia de ambos os lados e o povo é assim mesmo, farinha pouca, meu pirão primeiro. E depois, com 5% aí, nada de errado, é a lei da oferta e da procura. 5% das pessoas que votaram acham, não, isso não tem nada de errado, é isso mesmo, quando tem mais procura do que oferta, o preço sobe e cada um buscando defender o seu, tá tudo certo. Então, obrigado para você que participou, é isso mesmo. Aqui na enquete é o espaço para você dar a sua opinião. A informação é nossa, a opinião é sua. Isso mesmo. Olha, repercutimos ontem também no Jornal do Meio-Dia essa notícia que vai dar muito pano para manga ainda, porque o prefeito de Indaial, o André Moser, divulgou através de suas redes sociais na última terça-feira uma medida aí que promete gerar discussão e bastante debate na cidade. Em seu anúncio, o Moser revelou planos de enviar um projeto de lei do Executivo para a Câmara Municipal, propondo que a vacinação contra a Covid-19 em crianças não seja obrigatória para a efetivação da matrícula escolar na rede educacional do município. A proposta, que impacta diretamente as famílias indaialenses, tem como objetivo garantir a liberdade de escolha dos pais em relação à vacinação de seus filhos menores de idade. O projeto levanta questões sobre saúde pública, direito à educação, autonomia familiar e o papel do Estado na regulamentação das políticas de imunização. Vamos acompanhar o vídeo com a fala do prefeito André Moser. A vacinação do Covid das nossas crianças tem se tornado um tema de muita discussão. Eu estou encaminhando aqui um projeto de lei para a Câmara de Vereadores para dispensar a obrigatoriedade da vacinação do Covid das nossas crianças na matrícula das nossas unidades de educação infantil. Vai ser uma opção dos pais. Quem quiser se vacinar, nós teremos vacina disponível na nossa rede pública. Mas os pais que entenderem que não devem vacinar os seus filhos, aqui no município de Indaial, nós estamos encaminhando um projeto de lei para que não seja obrigatório. Tá, então a fala do prefeito André Moser. E nesta mesma linha, prefeito de Blumenau, o Mário Hildebrand, também adotou a mesma decisão. E temos também aqui um trecho da fala do Mário Hildebrand, já falando para mostrar aqui para você. Alô Blumenau, muitas pessoas têm nos cobrado em relação à obrigatoriedade ou não da vacina contra a Covid na carteirinha de vacinação para matrículas nas unidades escolares da cidade de Blumenau. Nós estamos aqui assinando um decreto que dá a possibilidade que os pais possam optar ou não em vacinar o seu filho. Estamos seguindo absolutamente a determinação, inclusive do calendário do governo federal, que trata, claro, que a vacina é opcional, ou seja, há uma possibilidade dos pais optarem na aplicação da vacina. E o decreto que nós estamos assinando nesse momento regulamenta essa possibilidade e dá toda a opção aos pais seguirem o caminho que entenderem melhor
para a saúde dos seus filhos. E nós queremos deixar claro que nenhuma criança será prejudicada, em escola pública ou privada, se não tiver vacina contra a Covid, seguindo as determinações do nosso decreto. Muito bem. Mário Hildebrand também falando a respeito dessa situação. O André Moser repercutiu um vídeo, né, de um jornalista aqui de Jaraguá do Sul, o William Fritzky, quando ele entrevistou uma pessoa do Conselho Tutelar lá, que deixou muito clara essa situação de que os pais poderiam ser indiciados inclusive chegando à questão de Ministério Público, enfim, isso repercutiu em nível nacional, essa reportagem. Foi compartilhada aí milhares de vezes, e aí começou essa situação da repercussão, e agora Indaial então se manifestando com esse projeto que vai ser encaminhado para a Câmara de Vereadores. Blumenau já nem é projeto de lei, é decreto. O prefeito lá já fez diferente, já fez um decreto, já está valendo o decreto do prefeito Mário Hildebrand por lá. E é um assunto que realmente a gente tem que tratar, nem vou tratar aí com o nome, porque às vezes até as plataformas digitais aí começam a bloquear o alcance por conta disso. Vamos tratar como imunizante, né? Essa questão dos imunizantes aí é repleta de situações que não se pode falar a respeito. Vejam, a nossa enquete do dia de hoje aí, o próprio Ministério Público Federal fazendo uma apuração por conta do Conselho Federal de Medicina. Gente, o Conselho Federal de Medicina são os médicos do nosso país que atuam por lá. Nem o Conselho pode sequer fazer uma enquete lá no seu site, entre os médicos, né, para saber a opinião deles sobre essa situação. O fato é que, mundo afora, tem aparecido casos estranhos, todo mundo sabe, todo mundo acompanha aí, que revelam, pelo menos, a possibilidade de se questionar e se dar a opção às famílias, aos pais, de tomarem a decisão que julgarem melhor. É isso que tem que acontecer. A liberdade de escolha, não tem problema nenhum, né? Não tem problema nenhum, mas tem que ter a liberdade de escolha. Se você, né, acha que tem que ser, faça. Se você acha que não tem que fazer, não faça. É isso que a gente tem que ter, a liberdade de escolha nesse momento, em que, de fato, não se vive mais nenhum tipo de situação de crise em relação ao assunto imunização, né? Você já sabe do quê. O que chama atenção em muitos noticiários sobre esse caso do Ministério Público Federal são as manchetes, né? O Conselho Federal de Medicina lança pesquisa enviesada contra a vacina infantil, sendo que a entidade questionou: os pais de uma criança de até 5 anos de idade têm o direito de não vaciná-las contra a doença? É o questionamento, a enquete do Conselho Federal. Aí vem lá uma coluna e diz que é uma pesquisa enviesada contra a vacina infantil do Covid. E a gente vê que, na verdade, enviesado são muitos noticiários por aí. Uma vez, o jornalismo transformava fatos em opinião. Hoje, eles querem transformar opiniões em fatos. Exatamente. Vamos dando sequência aqui. Ascurra fica entre as 15 cidades mais empreendedoras de Santa Catarina. O levantamento foi realizado pelo Observatório de Negócios do Sebrae e mostra a cidade de Ascurra entre as cidades mais empreendedoras de Santa Catarina. A base de dados leva em conta a relação número de empresas por habitante, cujas fontes primárias são o Censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE de 2022, e informações da Receita Federal de 2024. Das 15 cidades que figuram no topo da lista do empreendedorismo catarinense, 14 têm histórico de relacionamento com o programa Cidade Empreendedora. A iniciativa do Sebrae promove ações diversas, como desburocratização dos processos de abertura e fechamento de empresa, estimula o empreendedorismo local e as compras públicas, promove a educação empreendedora nas escolas, qualifica setores como o turismo, a gastronomia e o agro. Além disso, estrutura espaços para o atendimento centralizado e facilitado dos empreendedores, as chamadas salas do empreendedor. Ao todo, são mais de 100 salas espalhadas por todo o estado de Santa Catarina. E Ascurra, comandada aí pelo nosso parceiro aqui de trabalho, o Arão Josino, figurando entre as 15 cidades mais empreendedoras de Santa Catarina. Não podia ser diferente, né? Ascurra cada vez mais em evidência no mapa de Santa Catarina.
Olha, salário mínimo de R$ 1.412 começa a ser pago nesta data. A partir de hoje, 1º de fevereiro, os trabalhadores começam a receber o salário mínimo oficial de R$ 1.412. O dinheiro referente à folha de janeiro é 6,97% maior que o salário mínimo anterior de R$ 1.320, que vigorou de maio a dezembro de 2023. O valor de R$ 1.412 corresponde à inflação pelo INPC, que é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, acumulado nos 12 meses terminados em novembro, que totalizou 3,85%, mais o crescimento de 3% do PIB em 2022. Enviada pelo governo em maio, a medida provisória com a nova política de valorização do salário mínimo foi aprovada pela Câmara dos Deputados e pelo Senado em agosto. Pois é, salário mínimo está aí, R$ 1.412 vigorando a partir de hoje. A Justiça condena Luciano Hang a pagar multa de R$ 85 milhões por suposta coerção de funcionários na eleição de 2018. Veja essa notícia. O empresário e proprietário da rede de lojas Havan, Luciano Hang, foi sentenciado pela Justiça do Trabalho de Florianópolis a pagar uma multa superior a R$ 85 milhões devido à sua suposta coerção dos funcionários para votarem em Jair Bolsonaro durante a eleição presidencial de 2018. A ação civil foi instaurada pelo Ministério Público do Trabalho e pode ser objeto de recurso. Claro, e será. Hang é acusado de ter ameaçado demitir os colaboradores e fechar filiais caso Fernando Haddad, na época candidato à presidência, vencesse a eleição. Além disso, os funcionários eram supostamente, de novo aqui, né? Supostamente obrigados a participar de pesquisas internas promovidas pela Havan, revelando em quem pretendiam votar. Empresário se manifestou, dizendo, Luciano se manifestou sobre o caso através de uma nota divulgada pela assessoria de imprensa. Nela classifica a decisão como descabida e ideológica. Chamou de total absurdo e disse que na época dos acontecimentos foram feitas diversas perícias nomeadas pela própria Justiça do Trabalho e nada teria ficado comprovado, né? A gente lembra disso acontecendo aí. Não houve irregularidades. O juiz deveria seguir as provas. O que não fez, seguiu a sua própria ideologia. Mais uma vez, o empresário sendo colocado como bandido, afirma. O empresário ressalta que todas as ordens e decisões da Justiça foram cumpridas com informações levadas a todos os colaboradores sobre a livre expressão do voto, com o envio de mala direta no e-mail dos colaboradores e colocado no display eletrônico de cada loja. Tudo foi feito de modo a garantir a liberdade dos colaboradores. Afinal, temos até hoje em nosso quadro colaboradores de várias outras ideologias políticas. Aliás, importante lembrar que o voto é secreto e cada um votou conforme a sua convicção, diz o empresário. Hang destaca ainda que a denúncia não partiu de colaboradores, mas sim de agentes públicos com militância política e sindicatos. Estamos tranquilos e vamos recorrer da decisão, afinal, nada foi feito de errado e isso já havia sido comprovado lá atrás. Ainda acreditamos na justiça brasileira, disse Luciano Hang. Realmente, né, partindo do ponto de vista do que o Luciano Hang afirma, de que tudo que foi feito ali, é lógico que o Luciano Hang, a gente sabe, e você acompanhava também nas redes sociais, Luciano Hang, ele tinha um lado e ele era muito claro, declarava o seu lado. E isso incomodou muita gente, pelo fato de ele ter lojas em todo o Brasil, ter muitos funcionários, ter muito cliente. Isso incomodou tanto que ele está considerado inelegível. Luciano Hang não pode se candidatar a nenhum cargo eletivo. E além disso, agora, um juiz de Florianópolis decretando uma multa aí de 85 milhões por essa situação. Realmente é descabido isso, totalmente descabido, por conta de tudo que já foi divulgado em termos do que a Havan fez, do que o Luciano fez. Claro, o posicionamento dele, mas ele também tem direito à liberdade. Ele se posicionava mesmo, ele não tinha nenhum problema em falar qual era o seu posicionamento político e ideológico. Só que isso não pode ser levado agora para punir também ele como empresário, né? Usando isso como forma de coerção a outros empresários, a outras figuras públicas de se manifestarem favoravelmente a um lado ou outro lado.
Essa me parece que seja o grande viés dessa decisão, de fazer com que figuras públicas como o Luciano Hang fiquem quietinhos ali do lado, né, no canto deles e não se manifestem politicamente. Olha, o Comitê de Política Monetária do Banco Central decidiu nessa última quarta-feira, ontem, por unanimidade, reduzir em 0,5 ponto percentual a taxa básica de juros da economia brasileira, Selic, que agora é de 11,25% ao ano. É o quinto corte seguido, acompanhando aí a sequência de quedas iniciada em agosto de 2023 e corresponde às expectativas do mercado financeiro. O novo patamar da Selic é o menor desde fevereiro de 2022. Em dezembro, diretores do órgão já haviam projetado reduções da taxa para os encontros seguintes. Os membros do comitê concordaram unanimemente que, com a expectativa de cortes de 0,5 ponto percentual nas próximas reuniões, e avaliaram que esse é o ritmo apropriado para manter a política monetária contracionista necessária para o processo desinflacionário. Um monte de termo técnico aí, mas o que aponta mesmo é um apoio do Banco Central também para que a inflação baixe. Só que o governo tem que fazer a parte dele, não está fazendo. Essa é a grande verdade. Nós já poderíamos ter aí os juros mais baixos ainda, em relação ao que está esse 11,25, já poderia estar mais baixo. Se o governo, desde o princípio aí, tivesse mantido uma política austera com relação ao gasto público, com relação à reforma administrativa, a não aumento de quadro, a cuidar das contas públicas, a não aumentar impostos, e isso não está acontecendo, e essa baixa de juros aí tem limite. Daqui a pouco o Banco Central não vai poder baixar limites, pelo menos enquanto, baixar juros, aliás, pelo menos enquanto tiver uma administração técnica lá no Banco Central. A gente sabe que agora no final do segundo ano de mandato, o Banco Central vai ter a troca do seu presidente, o Campos Neto sai e entra alguém indicado aí pelo atual presidente. E aí a gente já sabe o que pode acontecer, o Banco Central sendo administrado não tecnicamente, mas politicamente. Agora, para fechar o nosso nosso giro de notícias do Repórter Cultura de hoje, nós temos uma situação aqui, tanto do presidente da República quanto do atual ministro da Justiça, que está indo para o Supremo Tribunal Federal. Vocês vão ver, vocês vão acompanhar as falas, presta atenção. Você está na sala, você está no carro, você presta atenção nas falas do Dino e do Lula sobre a questão defendendo o fim da prisão para crimes, por exemplo, como furto. Lembrando que durante as eleições, candidatos aí da direita foram sistematicamente censurados por denunciar a conivência da esquerda com o crime. Olha, em breve o único crime possível de punição será protestar contra o regime. Veja o que o Flávio Dino disse. Estuprador tem que ser preso. Homicida tem que ser preso. Autor de crime hediondo tem que ser preso. Mas uma pessoa que eventualmente praticou um delito de trânsito, um furto, mesmo situações de envolvendo crimes relativos a patrimônio, de um modo geral, então imagino que seja por aí. Se der tempo, eu vou apresentar um projeto de lei no Senado sobre o assunto. Pois é, se der tempo eu vou apresentar um projeto de lei, porque aí ele destacou lá os crimes hediondos, enfim, mas crimes aí de trânsito, o cara mata alguém no trânsito, tá tudo certo, não precisa ser preso, não precisa pagar pelo crime. Furto, pra que prender quem faz furto? Crimes aí contra, aí se enrolou, embabacou e falou crime contra o patrimônio, ou seja, patrimônio é minha casa, se alguém vai lá e invade minha casa, então tá tudo certo, o meu terreno é patrimônio. Crime contra o patrimônio, não, isso não precisa punição, não precisa prender. E aí vem o presidente da República também em um evento e fala o seguinte, vamos acompanhar. A gente quer ver se a gente consegue humanizar o combate ao pequeno crime, às pessoas mais humildes. Isso, gente, humanizar o combate ao pequeno crime? O que é isso? Será que é servir cafezinho com pão de queijo?
né? Jalequinho, ar-condicionado tá bom, tá tudo certo? Olha, lembrando que hoje já existe no direito, já é aplicado o princípio da insignificância. Quando, esses casos de furto, por exemplo, a pessoa furtou ali uma galinha, furtou porque tinha que comer, já existe, já é aplicado no direito hoje, não é de hoje, o princípio da insignificância. Hoje tem entendimento de que se o bem subtraído for equivalente aí a 20% do salário mínimo, é aplicado o princípio da insignificância. Mas agora, querer excluir, né, a pena, reduzir a pena para o crime de furto, eu queria que o presidente aí, o excelentíssimo ministro, que viajam tanto aí pelo mundo, desse uma voltinha lá nos Estados Unidos, na Califórnia, onde o governo implementou justamente essas ações para ver a onda de crime, a onda de furtos que acontece nos Estados Unidos, hein? País de primeiro mundo, que a galera é rica, que a galera tem dinheiro. Queria que eles dessem uma voltinha lá, andassem com os carrões, andassem com os relógios que eles ostentam, né? Com todos esses ternos, essas grifes. Quero ver o que ia sobrar deles lá. Não ia sobrar nada, porque lá é uma onda de crimes que o pessoal lá tem que trancar a casa, tem que... lá o pessoal tem aquela cultura de não ter muros, né, nas casas, não ter cercas, não ter cercados. As lojas, as farmácias, todas sendo invadidas, mercados, justamente por este relaxamento na lei em relação ao furto. Gostaria só que eles dessem uma voltinha por lá. E olha, complementando ainda com essa notícia, Odair, também uma notícia assim que podemos dizer aqui que virou piada aqui no Brasil, que foi o governo do PT comemorando no estado da Bahia, inclusive fazendo uma lei, criando uma lei proibindo a pistola de água no carnaval. E aí foi a maior alegria do governo da Bahia para reduzir com a violência, reduzir o machismo e a violência contra a mulher durante o carnaval. Então fizeram uma lei e comemoraram o proibimento da pistola de água. Poxa, agora sim a população tá segura, hein? Foi proibida, a proibição lá do uso da pistola de água. Essa é a lei máxima de segurança nacional. E olha só quem de fato vai ser defendido com esse relaxamento aqui. Veja só, essa turma aí tá comemorando, ó. Dá uma olhada nesse vídeo aqui. A minha tropa botando colegiadinho. Eu tenho meia que arranca bigode. A bomba que te explode. Não gosta da barra, não pode da guerra. Defenderemos com unhas e a nossa vaga. Não se assuste quando tu vê nós e com ódio no sempre botando hoje. Cresceu sem um pai, sem a mãe e vira traficante. Nem amo pra ninguém, desde menor tá na luta. Não fala da minha vida, tu nunca somou comigo em porra nenhuma. Felicidade na mente, na mochila vários peitos. Minha mina me ligando, que horas a moça você vai sair do banco. Direitos humanos ou direitos dos manos? Porque assim, tem que tratar o bandido, o criminoso como um humano que ele é. Ok, quando ele comete o crime, quando ele comete a violência, quando ele assalta, quando ele bate, quando ele mata, quando ele estupra, quando ele dá tiros, ele trata a pessoa como humano? Ele trata essa vítima como um humano ou como um objeto? Aí fica a reflexão, aí você quer inverter os papéis, até entendo, pessoal dos direitos humanos, mas agora não venha querer aplicar o direito dos manos. É cada vez mais o poste fazendo xixi no cachorro aqui no Brasil. E assim a gente encerra o nosso giro de informação na manhã desta quinta-feira, 1º de fevereiro. Loja Marcelo